Olá, pessoal do sexto ano, então, para a nossa última parte deste módulo Sistema Sensorial. Agora nós vamos falar aí, ó, das orelhas e suas funções, né? Ou seja, as orelhas e suas funções. Então, durante muito tempo, chamamos nossa orelha de ouvido, expressão que ainda é muito usada, né, de forma coloquial, ou seja, de forma popular. Mas isso mudou perante a comunidade científica, né, pois a orelha não está apenas relacionada à audição, mas também ao equilíbrio e à postura do nosso corpo, tá? O que podemos, então, o que entendemos por ouvir um som pode ser definido como a percepção de vibrações do ar, né? Que vão vir aqui, ó, as ondas vão vir por aqui e vão vibrar essa estrutura. A gente já vai ver essa estrutura aí, tá bom? Fiquem tranquilos, né? Isso é feito por mecanorreceptores, né, que se encontram na orelha interna. O nosso ouvido ele é dividido aqui, ó, orelha externa, que é esta região aqui, orelha média, que é esta porçãozinha aqui, e a orelha interna, que é tudo isso aqui, ó, né? Então, olha lá. Isso é feito por mecanorreceptores que se encontram na orelha interna, ou seja, aqui, mergulhados em um líquido, né? Então vamos conhecer algumas estruturas. O primeiro é o pavilhão auricular, né? Funciona como uma concha, então essa estrutura funciona como uma concha acústica, direcionando o som para o meato acústico, que é este orifício, né? Agora vamos para ele então lá, ó. Meato acústico externo, olha aqui, ó, essa porçãozinha aqui. É um tubo, né? Entra por um orifício e é um tubo, né? Que conduz o som até a membrana timpânica, localizada aí na orelha média. Então vem até aqui, ó, né? Contém pelos e glândulas sebáceas que produzem o cerumen, que dificulta a entrada de objetos estranhos e o crescimento, né, de micro-organismos. Então isso aqui é proteção para a gente, certo? Aí, quando a gente chega lá na membrana timpânica, né, é uma membrana fina, elástica e esticada, como o couro de um tambor. Então, né, para quem quer fazer uma associação, transmite a vibração do som para três ossinhos aqui na sequência, né, que são os ossículos. Os três menores ossos do nosso corpo recebem o nome, então, aí a gente vai ter o martelo, a bigorna e o estribo, tá? Eles amplificam ou reduzem, né, quando o som é muito alto, as vibrações transmitidas pela membrana timpânica. Então, aqui, ó, por essa estrutura, né? Transmitindo o som para a janela do vestíbulo, né, que está localizada aqui, então, ó, né, na orelha interna e protegendo a orelha interna. Então, olha só, aqui nessa parte média, né, da orelha, nós vamos ter a membrana timpânica e os três ossinhos, tudo bem? Aí, olha só, a gente entra na tuba auditiva. Cadê você? É que ficou pequenininho aqui, a tuba auditiva. A gente tem esse detalhe aqui, ó, tá? Antes de vir para cá, vou só explicar isso aqui, ó, tuba auditiva. É um tubo que comunica a orelha média, né, à faringe, equilibrando a pressão do ambiente com a pressão da orelha média e protegendo as membranas, né, de rompimento. A variação de pressão é sentida como um desconforto quando submetidos a como subimos uma serra em um automóvel, por exemplo, ou quando a gente está no avião e o avião está subindo ou ele está descendo, a gente sente uma pequena pressãozinha aí, né, no nosso ouvido, na nossa orelha, melhor dizendo, né? Aí nós temos então agora a janela ou vestíbulo, que é essa estrutura aqui, ó, janela ou vestíbulo, né? Assim como a membrana timpânica é uma membrana fina e elástica que transmite as vibrações das ondas sonoras para o líquido que preenche a cóclea. Então aqui está a cóclea, né? Aí olha lá, o que seria a cóclea, né? Tubo em forma de concha de caracol, preenchido por líquido. A movimentação desse líquido provoca o início de um impulso nervoso em células ciliadas que são receptoras, né? Receptores sensoriais do tipo mecanorreceptores.
E aí então eles vão levar, né, lá para o nervo óptico. Mas antes de falar do nervo óptico, vamos falar aqui dessa estrutura aqui de cima, que são os ductos semicirculares. São três, ó, três canais perpendiculares entre si, cheios de líquido. Quando nos movimentamos, este líquido se desloca, estimulando, né, os mecânicos receptores que enviam informações ao cérebro sobre nossa posição e nossa velocidade. Então, não estão relacionados com a audição. Então, essa estrutura aqui não está relacionado com o ouvir, mas com a nossa percepção, nosso equilíbrio, né, nossa postura. E aí, por fim, a gente tem aqui, então, o nervo auditivo, né, que conduz até o cérebro, né, os impulsos nervosos produzidos aí pelas células ciliadas, tá? Além da audição, a orelha, então, participa da manutenção do equilíbrio corporal e também da percepção das variações de pressão, né? Lembrando que a pressão está relacionada aqui e a questão da manutenção do equilíbrio está aqui, né? Desculpa. Aí vamos lá, a posição das orelhas, uma de cada lado, né? Então a gente tem uma orelha de cada lado da cabeça, também nos permite, né, localizar fontes sonoras, uma vez que os sons chegam em intensas ou instantes ligeiramente diferentes de cada orelha. Tá? Então a gente às vezes percebe que um som está vindo, né, neste sentido aqui, neste lado, a gente escuta um pouquinho antes do que esse aqui, certo? Por isso que a gente tem aqui o pavilhão auditivo para ajudar, né, a canalizar todo esse som, tá? Na sequência, a gente vai falar rapidamente aqui sobre a gustação e o olfato. Se você analisar a ilustração que aparece lá numa questão da atividade 1 de vocês, né, vai perceber que no fundo da boca há uma ligação com a cavidade nasal. Esses dois órgãos do sentido agem em conjunto, foi aquilo que eu falei no vídeo anterior, tá? Quando a gente sente, acho que foi no primeiro vídeo, quando a gente sente um olfato, ele leva a informação lá para o cérebro, o cérebro já comunica a saliva, né? Mas a gente tem uma comunicação entre a cavidade nasal e a garganta, né, ali, então. Então, as substâncias que estimulam os receptores olfatórios também estimulam as papilas gustativas. Exemplo de quimiorreceptores. Não é à toa que, quando estamos com o nariz entupido, temos dificuldade de sentir o sabor dos alimentos. Então, gustação e olfato, eles andam meio que juntinhos aí, né? E aí nós tivemos essa questão aqui, ó, mobilizando saberes, né? Esse item. Olha lá, o futebol de 5 é uma modalidade esportiva jogada por atletas deficientes visuais. São 5 jogadores aí de cada lado, tá? Sendo os 4 da linha deficientes visuais e o goleiro sem deficiência, tá? Então o goleiro não tem deficiência. Além deles, existe um chamador que fica ao lado de fora do campo. Olha lá, ó, chamador, gritando instruções e indicando a direção do gol. Ou seja, daí através do ouvido eles conseguem perceber de que lado está vindo essa pessoa falando para eles, né? A bola possui, então, né? A bola, ela vai possuir guizos e os jogos têm 2 tempos de 25 minutos, né? 10 minutos de intervalo. Então, esse aqui é um jogo, né? O futebol de 5. É um futebol adaptado para que todas as pessoas pudessem, né? Praticar, certo? E aí nós temos, então, agora, né? Por fim, essa questão aqui, ó. Existe a crença de que pessoas cegas têm os demais sentidos mais desenvolvidos de forma extraordinária, quase como um superpoder, né? Na literatura e nos filmes existem alguns super-heróis cegos, né? Mas isso não é verdade. Como a maioria das pessoas se guia usando principalmente a visão, tendemos a prestar menos atenção no uso dos demais sentidos especiais durante a percepção do ambiente. Ao passar a usar algum outro sentido, né, com mais frequência, esse tenderá a se tornar então mais aguçado, né? A gente vai ter mais atenção, mas ele não é um superpoder, tudo bem? Nós, lembrando que em módulos passados, anteriores, nós já havíamos mencionado esta lei aqui, ó,
a Lei 10.098, que define a acessibilidade, tá? Em resumo, acessibilidade significa proporcionar a todas as pessoas com algum tipo de deficiência acesso a bens e serviços, como uma forma de respeito a esses cidadãos, para que eles não sejam excluídos, né, do convívio, então, né, social, né, diário. Isso não se trata de um favor ou de um benefício ao cidadão com deficiência, mas sim do cumprimento de uma lei. Além disso, a lei inclui ter acesso, né, a escolas e universidades. Então, sobre educação, nossa Constituição diz o seguinte, lá no artigo 205: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E olha lá no artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, pessoas com dificuldade, né, com alguma deficiência, precisam, né, ter à sua disposição recursos para que elas possam, né, ter acesso ao estudo, né, e no caso, como a gente está falando. Então, olha lá, né? Como que então agora eu pergunto para vocês, como que uma pessoa com baixa visão ou deficiência visual tem acesso à educação? Então, assim, que é o que aparece aqui na imagem, ó, né? É inegável que cada vez mais a escola e a educação fora dela privilegiam o uso de imagens, recursos gráficos e símbolos. Então, cada vez mais a gente tem mais coisas visuais. Então, como desenvolver então a inclusão dessas pessoas na escola que não conseguem, né, ter esse órgão, né, bem adaptado para captar esses estímulos? Então, existem recursos, né? Existem aqui, ó, muitos museus já apresentam obras com superfícies táteis, tá? Então isso é bacana porque a pessoa vai passando a mão e ela vai sentindo, né, aquilo que ela não pode ver, né? Então olha lá, ó, isso é muito importante que aconteça, tá? Algumas pessoas têm a perda da visão total, outras têm a perda da visão, ela é só parcial, né? Então, às vezes dá com uma lente fazer assim, fazer leitura de textos ou enxergar alguns objetos, né? Algumas coisas. Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.